A gente até estava falando com o Alan Santos antes, ele até falou, o jogo do final de semana não era o resultado que a gente queria, mesmo com o Corinthians bem, agora a gente vai para o jogo contra o Goiás. Você que é um cara mais experiente, já jogou vários brasileiros, já passou por uma situação talvez difícil como essa, como é que é lidar com a situação assim, com essa pressão? Às vezes, por exemplo, você está enfrentando o vice-líder da competição e a tua obrigação era de vencer, né? Mesmo que jogou melhor, conseguiu um empate, agora vai para o jogo contra o Goiás, também com obrigação. Quanto que, de repente, essa necessidade da vitória também não pode se tornar algo excessivo para não se tornar uma pressão ainda mais, por exemplo, ou é os 3 pontos ou nada para a gente? Como é que é tentar lidar para até não cair tanto nessa pressão? Situação complicada, né? Como você falou, em uma situação normal, jogar contra o Corinthians, um vice-líder do campeonato, defesa menos vazada, a gente sabe a dificuldade que é jogar contra a equipe deles. Um empate seria até, em algumas situações, um resultado comemorado, mas na situação que nós estamos hoje, nós precisamos da vitória de qualquer maneira. Foi mais um jogo que a gente até podia ter saído vitorioso, e apesar da situação complicada e a vitória não vindo, o que nos dá uma confiança é porque a equipe tem feito bons jogos, a equipe está buscando, está jogando de igual para igual contra qualquer equipe, como foi contra o Corinthians, o próprio São Paulo, o Atlético Mineiro, a equipe fez boas partidas, mas diante da situação está complicando, porque depois a vitória não está vindo. Então, agora mais um jogo em casa, um adversário direto. Tem que ser para a gente final de Copa do Mundo. Vitória ou vitória. Tem que entrar dessa maneira, respeitando o adversário. Mais uma partida, como todas no Campeonato Brasileiro, dificílima, mas onde a vitória tem que vir de qualquer maneira. Nem que seja jogando mal, onde a gente ache uma bola e se defenda o jogo todo, mas o importante são os 3 pontos, que mesmo assim a gente não sai da zona de rebaixamento nessa rodada, mas já nos dá uma confiança maior. Eu acredito que vindo uma vitória, a gente conseguindo os gols, a confiança vai aumentar ainda mais, a gente tem tudo para transformar essas boas partidas sem vitória em boas partidas com bons resultados e a gente sair logo dessa situação. Ô Wilson, dentro da projeção que fez o técnico Ney Franco recentemente, do time terminar o primeiro turno fora da zona do rebaixamento, dos 2 jogos em casa e mais 2 fora, talvez tenha que ganhar 3. Como é que vai conseguir fazer isso se jogando em casa o time só conseguiu 2 vitórias? O que é que precisa mudar no dia a dia ou até mesmo no jogo, alguma atitude? O que é que tem que ser feito de diferente para conseguir pelo menos esse objetivo inicial? A gente tem conversado bastante, né, do grupo, as conversas com o psicólogo nas vésperas de partida. Temos tido conversas boas, produtivas, e a gente falou nesse assunto também que eu citei anteriormente, de estar fazendo bons jogos, mas a vitória não está vindo. Então a gente tem se cobrado, falado que o 100% que a gente está dando não está sendo suficiente, então a gente tem que dar 110, 120, 150%. Essa confiança, até se tem uma dessas conversas, que essa confiança que a gente precisa não tem que vir só no jogo, só com a vitória. No dia a dia, no treinamento, a gente se concentrando mais nos trabalhos, principalmente os pontos que a gente está errando, um pouco a finalização, um passe, a gente concentrar mais no dia a dia, para no treinamento, durante a semana, a gente conquistar essa confiança para a gente chegar no jogo mais confiante e ser mais decisivo nesses momentos, para que a gente consiga essas vitórias. Então, a gente tem que pensar jogo a jogo, é o jogo do Goiás agora, vitória ou vitória, para que a gente consiga, no final desse primeiro turno, a gente virar o turno fora dessa zona de rebaixamento. O time chegou naquele limite, Wilson, que não adianta mais jogar bem. Tem que ganhar os jogos, não importa se vai fazer gol de bico, de canela, de qualquer jeito tem que essa bola entrar. É isso aí, foi como eu falei.
Interessa como a gente vai conseguir essa vitória, ainda mais essa partida domingo, em casa contra o adversário direto. Se tiver que ser com uma bola, que a gente tenha a chance de colocar para dentro e defender 89 minutos, vindo a vitória é o que importa para a gente. Nós precisamos da vitória de qualquer maneira. Wilson, o Ney ainda não conseguiu repetir a escalação da equipe, tem seguido as mudanças na equipe. Para você, atrapalha o rendimento da equipe essas constantes mudanças no time? Não, na minha opinião, não tem atrapalhado. A gente viu aí nas últimas partidas, principalmente destacando na parte defensiva, onde a gente teve o Juninho nesse jogo, contra o Figueirense, o Alisson, zagueiros jovens, que demonstraram muita personalidade, muita qualidade. E o Campeonato Brasileiro é isso aí, a gente tem que ter um grupo bom, jogadores que, quando for preciso, tem que estar preparados. Então é o que tem acontecido aí. As trocas têm sido muitas por lesão, cartões, mas esse é o Campeonato Brasileiro e a gente está mostrando aí que temos jogadores que se o treinador precisar, pode contar que vai dar conta do recado. Wilson, o Coritiba completa hoje 1 mês sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Você já ficou tanto tempo assim, sem somar 3 pontos no Brasileirão? E como né, não conseguir essas vitórias, a frustração que vocês vivem? Realmente é um longo período, né? Difícil recordar assim, é difícil ficar tanto tempo sem conseguir uma vitória. Mas como eu falei, ter tranquilidade. Continuar trabalhando, dando sempre algo mais, buscando no dia a dia aperfeiçoar cada vez mais o que a gente vem errando nas partidas para que essa vitória venha o quanto antes. E de domingo não pode passar. Mais um jogo em casa, um jogo 11 horas da manhã, a gente tem visto aí os jogos 11 horas da manhã, os estádios cheios, então a gente conta com esse apoio do nosso torcedor, que ele compareça, nos empurre toda a partida. Uma semana aí festiva para o clube também, o aniversário aí do seu título brasileiro. Então, que todos compareçam ao estádio aí domingo para que a gente comece essa nossa arrancada aí no Brasileiro com uma vitória importante em cima do Goiás. Wilson, no final de semana o time pode ter algumas estreias, né? Tem o Rafael Marques, o Henrique, o Juan. Queria que você falasse um pouquinho do Juan. Você trabalhou com ele no Vitória, se jogaram juntos. Ele entrou até ali durante o treinamento, se movimentando bastante, mesmo tendo que ficar um tempo sem jogar. Deu para ver que ele é o Juan, né? Buscando bastante, atacando bastante, apoiando muito. Queria que você falasse um pouco dele. E quando, de repente, não só ele, mas ele, o Rafael, o próprio Henrique é mais novo, mas é um jogador já com cancha. Quanto eles podem ajudar o time a conseguir superar essas dificuldades que vem tendo nos últimos jogos? O Juan, acho que nem precisa falar muito, né? Todos já conhecem a sua história. Um jogador vencedor, um atleta muito dedicado, trabalha muito, um cara que se cobra bastante, não é à toa que conquistou o que conquistou na sua carreira. E lógico que esse longo período aí sem jogar, o ritmo de jogo não é o ideal, mas eu tenho certeza que fisicamente ele pode estar perto do ideal, pois é um cara que trabalha muito. Eu tenho certeza que esse período aí, sem estar nos campos, ele trabalhou bastante, mesmo fora aí com o personal trainer. E quando for solicitado, vai estar pronto para ajudar. Como os outros também, jogadores experientes aí, rodados. E para um campeonato brasileiro, com a dificuldade que a gente vem passando, é importante ter jogadores assim, com uma experiência maior, poder passar tranquilidade para os mais jovens. E tem todo para esses jogadores aí também, quando forem solicitados, entrarem e contribuírem bastante para essa nossa arrancada aí no campeonato. O Wilson, o Alex recentemente, em uma entrevista, disse que o que salvou o Coritiba no ano passado foi o vestiário unido, foi a força que o time tinha dentro do vestiário, porque sabia que tecnicamente o time tinha suas limitações e não passava um bom momento, ainda que às vezes fizesse bons jogos, também não conseguia vencer. E a força do vestiário conseguiu fazer com que o Coritiba permanecesse na primeira divisão. Buscar isso também, de repente isso servir como inspiração, se fechar ali e buscar essa força para vencer, independente de jogar bem ou não? Acho que o vestiário é sempre muito importante. A gente vê
Às vezes, em alguns grandes clubes com grandes elencos, acabam não conquistando coisas por não ter um vestiário bom. Então, eu vejo aqui, mais uma vez, esse ano, com um ambiente bom de trabalho, jogadores querendo, buscando, como eu falei, a gente sempre conversando, se cobrando, buscando o melhor, a cada dificuldade falando que não podemos baixar a cabeça, que estamos juntos nessa caminhada aí. Então, é um fator importante que a gente tem esse ano também, para a gente sair dessa situação. Na entrevista coletiva do Tite, ele falou que no momento do cabeceio do Dracena, ele já estava comemorando o gol. E a bola foi até um pouquinho mais para a tua direita, você fez uma defesa importante com a plástica bonita. Mas nesse momento que o Coritiba vive, o de repente o importante é você não aparecer no jogo? Não ter que comemorar essa boa defesa no final da partida? Em qualquer momento, né? Quanto menos o goleiro aparecer, melhor, né? Mas se teve que aparecer ali naquele momento, foi um momento importante também, no início do segundo tempo, onde se a gente toma o segundo gol ia ficar mais complicado ainda. Realmente uma defesa foi difícil, uma cabeçada forte, a queima-roupa. A velocidade de reação ali foi muito boa, acho que menos susto ali, acho que mais para se defender, porque foi muito rápido. Realmente, depois vendo ali, foi um grau de dificuldade muito grande. Feliz por poder ter contribuído nessa parte aí. E a equipe pôde buscar esse pontinho no final da partida. Cada um buscando, fazendo a sua parte. Todos determinados até o final ali. É o que a gente está passando. Foi mais um exemplo onde a gente tem que ir até o final, não desistir nunca. Não desistimos nessa partida, buscamos um ponto e levar para todo o campeonato aí. Até o final nós vamos superar essas dificuldades e lutar até o final para a gente sair dessa situação. Ô Wilson, queria que você falasse também a respeito, né, da questão da defesa do Coritiba. Muito embora tenha sofrido gols nos últimos jogos, a gente viu nesse jogo uma eficiência muito grande, né? O Lucas Claro fez um ótimo jogo, o próprio Juninho, que você há pouco citou. Isso dá, de repente, aquela esperança de que começou a ajeitar ali a cozinha, aí lá atrás as coisas podem fluir um pouco melhor. Isso que também dá esperança das vitórias aparecerem? Já foi comentado até algumas rodadas atrás. Defensivamente a equipe está muito bem. Eu acho que eu fiz 5 jogos aqui, em 3 jogos nós não tomamos gol. Contra o São Paulo tomamos 3, muito em alguns erros nossos, mas a qualidade do Pato também que acabou decidindo. E esse gol contra o Corinthians, uma infelicidade que acabou desviando no João Paulo. Então, o sistema defensivo melhorou bastante, todo mundo se dedicando. Isso não é só a parte defensiva, isso começa desde lá da frente, o Ney Franco sempre cobra isso. A marcação já começa lá da frente, todos têm ajudado. E agora a gente precisa melhorar um pouquinho nessa parte ofensiva no momento final ali de concluir uma jogada, de um passe, de uma finalização, que aí as coisas vão começar a fluir melhor, as vitórias vão voltar e a gente tem tudo para dar uma boa sequência aí na competição. Você se considera um cara supersticioso? Tem algum ritual pré-jogo? Não tem muito essas coisas desses rituais, não. Não sei se até você já sabe, né? Você chegou até pouco tempo. Ali na frente do Couto tem uma igreja, né? Igreja de Perpétuo Socorro. Toda quarta-feira é dia de novena. Sempre antes dos jogos, a gente passa ali, encontra um ou outro torcedor, vai fazer a fezinha. Nesse momento é o tipo de coisa que às vezes ajuda. No grupo tem alguém que puxa alguma reza. De repente, às vezes, nesse momento complicado, às vezes apelar um pouquinho para a fé, para ver se ajuda, se muda a sorte. O Alan Santos até falou assim, cara, fé não vai adiantar. E se a gente não trabalhar, as coisas não vão mudar. Acho que é trabalho. Lógico que todos têm a sua fé, a sua crença. Nas vésperas de jogos, alguns atletas sempre têm as suas reuniões ali, nas coisas em que acreditam, cada um faz a sua oração no dia do jogo, mas a sorte vem com o trabalho também, é aliada à fé com muito trabalho. Acho que todos têm a sua fé, suas crenças, aliado com muito trabalho ali durante a semana, as coisas passam a dar certo para quem trabalha, quem se dedica e quem procura dar o seu melhor aí no dia a dia. Wilson, o Coritiba é o time que mais comete faltas no Campeonato Brasileiro.
Você acha que isso prejudica de alguma forma a equipe e esse momento ruim? E se o Ney Franco já comentou sobre isso com vocês, tentar fazer menos falta? Existe alguma conversa sobre o assunto? Não, nem sabia desse número, que seria a equipe que mais faz falta. Dependendo da situação também, acredito que não complica. Tem que ver também os tipos de falta. Às vezes são aquelas faltinhas bobas no meio de campo, de parar um contra-ataque, que às vezes é até importante que se faça mesmo para evitar situações complicadas na nossa defesa. E essas faltas que seriam mais perigosas para a gente defensivamente, essas faltas frontais, principalmente contra equipes que têm bons batedores, são poucas. Eu não tenho tido muito trabalho nessa situação. Então, esses números devem ser mais por essas faltinhas importantes, entre aspas, para a equipe durante a partida, que é mais longe da área, algumas faltas para parar o contra-ataque. O Wilson, um pouco o Alan Santos falou aqui que no momento delicado que o time atravessa, principalmente jogando em casa, vem a impaciência do torcedor. E alguns jogadores que, teoricamente, são aqueles de qualidade diferenciada, que tem que fazer uma jogada um pouco mais trabalhada e arriscar um pouco mais, fica meio tímido, com medo exatamente de perder uma bola, gerar um contra-ataque e, de repente, a torcida vaiar. E o Alan até admitiu que isso muitas vezes incomoda o jogador dentro de campo. Você é experiente, o Curitiba tem outros jogadores de experiência. Vocês procuram chamar esse tipo de jogador assim, que tem, né, essa responsabilidade de tentar uma jogada individual, um passe um pouco mais diferente? Vocês chamam eles para passar tranquilidade? Ó, arrisca sim, faz sim, não deixa de fazer, porque é você que vai ajudar, de repente, a definir uma jogada? Sim, a gente conversa, procura falar sobre essas coisas. Não só individualmente, como quando está todo o grupo, assim, no momento de entrar antes da partida, a gente sempre falar para não cair nessa pressão, o torcedor, aquela ansiedade, aquela cobrança, para arriscar, para ter confiança, se errou uma, tentar de novo, porque é importante para a gente. A gente, principalmente esses mais experientes, eles sabem também que tem até uma responsabilidade um pouco maior, como você falou, de arriscar mais essas jogadas, por não sentir tanto essa pressão. Então, é importante os jogadores arriscarem mais, Lúcio Flávio, Marco Aurélio, esses jogadores sabem dessa importância e, com certeza, tentam as jogadas e buscam fazer o melhor para a equipe para que os gols saiam. Então, como eu falei, o torcedor compareça, que empurre e que entenda esse lado também, que essa cobrança durante a partida pode prejudicar um pouco. Então, que durante 90 minutos apoie, incentive. Se tiver que cobrar, deixe para cobrar depois da partida, mas que é importante esse apoio para essa confiança, não só dos mais jovens, mas também como os mais experientes, que às vezes pode errar um passe e ser cobrado de uma maneira mais veemente. Que apoie para que todos nós, com confiança, a gente consiga uma vitória domingo. Você tem alguns gols na carreira, né? Profissionalmente, tenho 3, um de falta e dois de pênalti. Você continua treinando cobrança de falta? De repente você pode ser uma opção? O Curitiba faz tanto tempo que não marca de falta. De um tempo parei de treinar, mas se o treinador me der esse aval, eu volto. Mas temos bons cobradores aí, o Lúcio Flávio, o Marco Aurélio. Na época foi até mais uma necessidade também, a gente estava passando dificuldade. Os pênaltis, quando eu fiz também, a gente vinha de uma sequência de 2, 3 jogos perdendo pênaltis e o treinador acabou me colocando para bater. E a falta também, eu vinha treinando, ele me colocou num jogo que já estava praticamente definido, eu acabei fazendo o gol e nem tive outras oportunidades, mas depois de um tempo acabei parando, mas se precisar, não é o caso hoje, eu posso voltar e se me der oportunidade eu cobro sem problemas.